aqui na Bela Suíça, em Londrina, e já fiquei sabendo, gente, que pertinho da gente aqui, na PR-445, olha essas câmeras de segurança. Elas mostram o momento, ó, um caminhão tá passando ali, tá tendo uma obra entre ali a Valdemar Spranger e a PR-445. Esse caminhão entrou no local proibido. Perceba só, no momento que ele entra, vem um motociclista, bate contra o caminhão e ele é atropelado por esse caminhão. Esse motoqueiro morreu na hora, o Johnny Teixeira, de 36 anos. Eu já vou abrir o programa trazendo todos os detalhes disso, tá? Vou trazer tudo dessa história pra você. Essas imagens são ao vivo, faltou a sinalização no local e claro que a gente vai cobrar pra entender. É uma obra da prefeitura que está sendo feita ali, eles estão fazendo uma avenida que vai ligar parte da Zona Sul de Londrina aqui. A gente vai contar tudo dessa história. Eu preciso de 10 segundos, não me abandona não. São 10 segundinhos e a gente já volta com tudo isso aqui no nosso Balanço Geral, que tá só começando. Eu não disse que eram 10 segundinhos? Bota pra mim as câmeras de segurança aqui de novo, presuntinho, por favor. Presta atenção, ó. Esse aqui é o viaduto que fica entre a Valdemar Spranger e a 445, embaixo do viaduto. No momento que o Johnny estava passando com a moto ali, como estão acontecendo obras, nesse ponto onde o caminhão entrou do outro lado, é proibido. Só que sei lá quem no final de semana tirou a sinalização. Tiraram a sinalização, ele entrou e nesse momento, gente, acontece o atropelamento. E agora, ó, o motoqueiro entrou ali embaixo do caminhão. Esse é um caminhão de concreto, até nem sei se ele estava cheio ou não na hora, mas um caminhão desse já é pesado pra caramba. Se tivesse carregado, você imagina. Eu já tenho a reportagem completa, não vou te enrolar não, tá? O que os outros vão dar só daqui a pouco. Você começa sabendo mais cedo aqui no BG. Mas faz o seguinte, bota o Wesley pra mim aqui, porque o Wesley vem mostrar essa história desde cedo e ele tá no local onde aconteceu esse acidente agora. Presuntinho, você consegue pra mim dividir a tela? Eu queria o Wesley aqui e queria essa imagem de câmeras de segurança também. Wesley, já me tira essa dúvida, por favor. O caminhão, ele estava cheio na hora, porque se todo esse tanque do caminhão tivesse carregado de concreto, ele fica muito mais pesado, qualquer impacto. É como se o motoqueiro batesse contra um muro e ele foi atropelado. O caminhão passou por cima dele. Me conta detalhes do que é que você encontrou por aí. Antes da gente ver a sua reportagem, muito bom trabalhar com você, sempre fui teu fã. Quando saí daqui você estava numa outra emissora. Bom tá de volta e bom saber que você está com a gente agora, Wesley. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Seja bem-vindo, uma boa sorte nessa nova jornada aqui no BG. Nós estamos aqui no local onde o acidente aconteceu. E a pergunta que você fez é importante porque ressalta que realmente esse caminhão estava carregado. E isso pode ter colaborado, infelizmente, para os ferimentos graves do Johnny, que infelizmente não resistiu. O caminhão passou por cima dele aqui no local do acidente. Para você entender melhor, Juliano, como aconteceu esse acidente, nós estamos aqui no local exato. Olha só, aqui é a marginal da PR-445. Quem vem de Cambé para Londrina, nós estamos já aqui na zona sul da cidade. Você percebe vários carros, né, passando por aqui, inclusive tem um caminhão que vai fazer a conversão agora, aqui ao vivo, para vocês entenderem como tudo aconteceu. As imagens são do Edgar Farias e olha só o detalhe que chama atenção, Juliano. Então, para vocês entenderem, aqui olha só, a construção da Avenida Otávio Genta. É uma construção que já começou há algum tempo aqui na cidade. E o caminhão, junto com o motociclista, ambos estavam vindo nesse sentido aqui da via. E eles estavam transitando por aqui, inclusive a moto está aqui ao meu lado. Olha só o detalhe, ó. O painel está quebrado, a lanterna, né, aqui o tanque amassado, esses foram os estragos. E como eu disse, eles estavam seguindo no mesmo sentido. E quando chegaram aqui, Juliano, exatamente nesse ponto, o caminhoneiro decidiu entrar aqui nesse local. Mas Wesley, não está fechado? Pois é, está interditada essa via. Mas pela madrugada, algumas pessoas passaram por aqui e infelizmente, né, retiraram os cones do local, deixaram o espaço aberto e o caminhoneiro que veio de Apucarana, seguia para Londrina, não sabia que ele não conseguiria passar por lá, olha só, na Avenida Valdemar Spranger, porque lá, Juliano, não está funcionando nada, ou seja, lá está fechado nesse momento, é uma obra de terraplanagem. Então ele tentou virar e acertou, infelizmente, esse motociclista. Como você está vendo, né, olha que o pessoal está trabalhando aqui neste momento no local dessa obra. Nós conversamos com o SIAT, nós conversamos também com a Polícia Militar
com o caminhoneiro e também com o engenheiro civil responsável pela obra. Juliano, a moto continua aqui. Olha só o detalhe que você consegue perceber, os estragos aqui nesta motocicleta no local do acidente grave que aconteceu hoje nas primeiras horas do dia. Tô vendo a moto aqui, infelizmente, tá? O Johnny Teixeira. Quantos anos o Johnny, Lu? 36 anos, tá? A gente sabe que a vida do motoqueiro não é fácil. Eu não sei o que o Johnny estava fazendo, mas a gente sabe que o motoboy, depois daquela história de pandemia, hoje ele não entrega mais só comida, né? Ele sai para entregar tudo quanto é tipo de encomenda, é remédio, é tudo. E essa galera ganha por corrida. Então esse pessoal tá sempre acelerado. E nesse caso, repito, ele estava na mão correta, ele estava num ponto que podia passar. Quem entrou onde não podia era o caminhoneiro, tá? E eu quero até entender isso do Wesley. Wesley, eu passei por aí final de semana e eu vi que tinham alguns cones, que tinham alguns cavaletes, mas eu confesso que senti falta da sinalização. Nesse momento, eu acho que depois desse acidente, a prefeitura deve ter voltado aí, ó, tem alguns cones aqui, eles colocam essa espécie de redinha aqui também. Isso já foi recolocado, tô vendo que eles estão trabalhando de novo, porque a história que a prefeitura me deu numa nota não me convenceu, tá? Já vou trazer essa nota da prefeitura. Mas só quero entender o seguinte, nesse momento, a sinalização que alguém passou por aí e tirou, não sei o que aconteceu no final de semana, ela já foi recolocada, né? É exatamente a sinalização que você está vendo agora na televisão. Olha aqui, ó, tem esses cones aqui, né? Esse daqui é um pouco maior, né? Você consegue perceber, mas ele é muito leve, Juliano. Olha só, eu consigo inclusive erguer aqui tranquilamente na minha mão. Não tem nenhum peso, nenhum concreto, nada nesse sentido. Ou seja, pela madrugada, os motoristas, o que está acontecendo aqui? Um pouco à frente de onde nós estamos tem um outro retorno. Mas os motoristas, pela madrugada, fim de semana, feriado, quando os trabalhadores não estão aqui, infelizmente, algumas pessoas chegam, né, movimentam aqui os cones para poder passar com os carros e motocicletas, que não deve acontecer, essa via está interditada. Então, o que acontece? Hoje pela manhã, esse local estava 100% aberto e o caminhoneiro achou que poderia virar aqui. Ele teve essa sensação. Claro, aí tem outros questionamentos, né? Ele deu seta, mas não viu o motociclista, tudo isso também será apurado a partir de agora. A pergunta que fica, Juliano, a pessoa que veio aqui e movimentou esse cone, pode estar assistindo, inclusive aqui agora o Balanço Geral, ela será responsabilizada ou não? Será o motorista do caminhão ou será a empresa responsável pela obra? Hoje eu conversei também com o engenheiro civil e ele vai dar detalhes aqui no BG, Juliano, do que aconteceu, o que aconteceu aqui neste local. Então foi retirado esse cone, aqui ó, marginal da 445, os carros continuam passando. É importante a gente ressaltar também que do outro lado, e aí está aberto, viu? Quem vem lá da Valdemar Spranger para Otávio Genta, aí sim está aberto do outro lado ali, tudo tranquilamente aqui no local. Vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou te enrolar aqui não, tá? Eu já tenho essa reportagem pronta, repito. O que o pessoal vai mostrar depois, você vê primeiro, a gente começa às 11h30 da manhã, tá? Espalha pra todo mundo, o Juliano tá de volta e o Balanço Geral começa às 11h30. Já bota a reportagem do Wesley aí e na sequência, eu não me convenci com a nota que a prefeitura deu falando desse acidente, até porque a obra é da prefeitura de Londrina, tá? Reportagem no ar agora, 11h42. A câmera revela como aconteceu o acidente grave. Repare que o caminhão se prepara para entrar embaixo do pontilhão quando atinge o motociclista. A moto parou embaixo do rodado. Socorristas do SIAT e equipe médica do SAMU chamados. Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos, sofreu ferimentos graves na perna e na cabeça. As equipes fizeram massagem cardíaca por mais de 40 minutos, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do homem. Chegando no local aí, confirmou aí uma vítima inconsciente, né? O rodado aí acabou passando em cima da perna, teve um esmagamento ali bem importante. O médico foi acionado no local. Ficamos por mais de 40 minutos tentando esse procedimento, mas sem chance. O motorista do caminhão saiu de Apucarana e seguia para a região do aeroporto para descarregar o concreto em uma construtora.
Por isso, quando chegou nesse trecho, decidiu passar embaixo do pontilhão e acabou atingindo o motociclista que também estava na marginal da PR-445. No entanto, como vocês estão vendo, a Avenida Valdemar Spranger está em obras. Ou seja, caso não tivesse acontecido o acidente, o motorista do caminhão teria que retornar. Seria uma conversão em vão. Ele conversou com a gente e contou detalhes de como tudo teria acontecido. Eu olhei na hora de virar, sabe, tinha bastante trânsito, né? Nessa parte da manhã, bastante trânsito, e eu olhei no retrovisor e eu realmente não vi. Né? Eu não vi a seta ligada, eu simplesmente fiz a conversão, não sei se ele veio rápido ou se ele veio da direita e veio ultrapassando, né? Veio ultrapassando e infelizmente tá ali um pai de família, né? Com a marmita dele, a garrafinha ali, infelizmente a família não vai vê-lo de novo. Na câmera de segurança do posto, realmente é possível ver que o caminhão estava com a seta ligada. Ao lado da cena da tragédia, muitos cones espalhados pela pista. Eles seriam usados para interditar o trecho que liga as avenidas Otávio Genta e Valdemar Spranger, que está em obras. No entanto, o isolamento teria sido violado, ação que pode ter causado a batida. Quando eu passei aqui, estava sem os cones. Estava sem os cones. Eu acredito, igual o da obra mesmo falou, que os motoristas durante a noite tiram os cones. Tá bom, mas numa dessa aí então põe um guarda. Na minha opinião, né? Põe um guarda, um vigilante, porque o motorista é apressadinho mesmo, motorista de carro, moto, né? Vocês vêem um cone e vê que vai dar passagem, arranca, tira do local, né? Então, mas se aqui tivesse um guarda na obra, não teria acontecido, porque eu somente entrei porque não tinha cone. A interdição começou há mais de 2 semanas. A obra é de responsabilidade da empresa Executar Serviços. O engenheiro responsável garante que a sinalização é suficiente, mas tem sido retirada com frequência por pessoas que passam no local. Na sexta-feira, que foi o nosso último dia de trabalho, a gente fez a interdição, né, da via, e no final de semana eu recebi reclamações de pessoas próximas a mim que estava aberto, né, e o pessoal estava transitando. Eu mesmo particularmente vim aqui ontem, fechei, recomendei ao nosso vigilante noturno também fazer, caso houvesse a necessidade. Ele me comunicou hoje de manhã, por 2 vezes na madrugada ele fez a interdição. E um colaborador nosso, ao chegar 6h30, por volta das 6h30, 15 para 7, passou no local do acidente e também fez esse fechamento, né? A obra está na fase de terraplanagem da Avenida Valdemar Spranger, com previsão para liberação daqui 40 dias. A gente entende que é uma obra que acaba atrapalhando, principalmente no horário de fluxo, mas é algo que vem para melhorar o fluxo da cidade, né? E acontece esse tipo de coisa, não é a primeira vez que acontece numa obra minha, mas é uma situação complicada, chata, né? Não é nada que a gente espera que aconteça no nosso dia a dia, né? O local foi isolado e a Polícia Militar registrou as informações em boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai investigar quem seriam os responsáveis pela morte do motociclista. Com o apoio do trânsito é feita a questão da análise da cinemática do trânsito, feito questão de conversão, questões técnicas de trânsito, e aí esses documentos vão ser anexados num BATEU, que é uma documentação própria da Polícia Militar para acidente de trânsito, e a partir disso vai ser dado encaminhamento às investigações da Polícia Civil para tentar apurar quem é o culpado dessa situação. O irmão de Johnny Teixeira chegou no local e ficou chocado com a tragédia. O motociclista estava a caminho do serviço quando morreu. Ele trabalhava como pedreiro em uma obra na Zona Sul. Para o caminhoneiro, uma cena que ele jamais vai esquecer. É difícil porque a gente se põe no local deles, né? Se põe no local da família. Saiu cedo para defender o pão, né? E de repente sai cedo e não volta mais, né? Ô, gente, vamos lá, ó. Eu sei que essa obra é de uma empresa terceirizada, ninguém está discutindo isso. Mas é uma obra da prefeitura. A empresa terceirizada está realizando, mas a responsabilidade é da prefeitura. Vou só ler a nota para você que a prefeitura mandou para a gente, tá? Eles informaram que a sinalização no local é de responsabilidade da empreiteira que está realizando a obra, sob fiscalização da Secretaria de Obras. Me desculpe, mas isso está errado. A responsabilidade de qualquer sinalização viária é e sempre foi da prefeitura. É do Poder Público Municipal. Dizem na nota ainda que a CMTU tem sempre cobrado da empresa a sinalização do local. A CMTU não tem que cobrar, tem que exigir. Isso tem que estar em contrato, tá?
Diz que a sinalização tem atendido às exigências, mas infelizmente pessoas não identificadas têm retirado a sinalização, principalmente nos fins de semana. Isso tem gerado riscos aos motoristas que trafegam pela região. E esse infelizmente aí, é importante dizer, tirou a vida de um motoqueiro. Tirou a vida de um homem. Então assim, não é dizer que, infelizmente, não. Tem que haver de alguma forma a fiscalização para que todo dia tenha sinalização ali. Para que alguém da obra... Você está achando que a empreiteira está ganhando pouco para fazer essa obra? Tem que manter gente ali o tempo todo. Por quê? Porque se tiram a sinalização e não recolocam, uma tragédia como essa pode acontecer. Só que aí tem outro problema, tá? O Wesley está com um funcionário da obra lá agora que pediu para não ser identificado. E ele diz o seguinte, que ele é ameaçado por motoristas que passam por ali. Justamente por conta das interdições em alguns pontos ali para a realização das obras. Deixa eu voltar ao vivo com o Wesley aqui, bota aqui. Repito, a gente não vai identificar, tá? Esse funcionário, mas eu queria que você conversasse com ele, Wesley. Essa imagem aqui é ao vivo, tá? O pessoal ameaça, mas chega a que ponto essas ameaças? Ameaças de agressão? Juliana, vamos entender melhor como são essas ameaças, mas fato é que vários motoristas estão violando a sinalização e também acabam ameaçando esses funcionários. Ele prefere não se identificar, então nós vamos conversar com ele rapidamente. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? O que acontece aqui nesse local? Me conta. A gente consegue fechar todo dia de tarde, mas vem uns motoqueiros, vem uns carros, empurra. O cone ele é um material muito leve, facilita para o carro empurrar tudo, aí deixa aberto. E às vezes a gente vai falar e chega a ameaçar. O nosso engenheiro já foi ameaçado bem nesse local aqui mesmo. Como são essas ameaças? Aí o motoqueiro desceu e, porque nós gritemos tudo, já achou ruim e queria ameaçar de bater no engenheiro nosso. Ou seja, risco de agressões. Isso. Vocês já estudaram, por exemplo, em colocar outra sinalização, que sinalização de concreto, algo que seja mais pesado e não pode ser retirado? Nós imaginemos no tubo, mas o tubo, se vem um motoqueiro bate num tubo desse aí também, complica a gente. Então é o cone circuit, a gente coloca tudo direitinho, mas não tem, rebenta, empurra, não tem. Frequentemente? É direto. E a gente vai falar alguma coisa, é ameaçado, tem que ficar quieto, baixar a cabeça. Porque essa sinalização foi tudo a CMTU que explicou para nós o jeito de colocar, tudo certinho. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, obrigado por conversar com a gente. Nós estamos ao vivo aqui, né, Juliana? E só o detalhe que chama a atenção, que essa é a moto do Johnny, 36 anos. Ele estava indo para o trabalho, que fica a poucos metros aqui desse local, zona sul da cidade. E hoje eu conversei com o irmão dele aqui, ele preferiu não gravar a entrevista, estava chocado com o que aconteceu. Um homem de 36 anos que trabalhava como pedreiro, estava indo para a obra e perdeu a vida, infelizmente, nesse local, Juliano. Detalhe que com ele aqui estava a marmita, né, que ele iria almoçar, estava a roupa de trabalho que ele iria trocar, enfim, você consegue perceber que, inclusive, algumas peças da moto foi exatamente aqui, ó, nesse local que a moto ficou. E o detalhe que também, ó, até o zíper aqui, por exemplo, da bolsa, da roupa dele, acabou ficando aqui nesse local, Juliano. Infelizmente, informação muito triste. Hoje pela manhã, primeiras horas do dia, um trabalhador morreu aqui nesse local. Volto com você. Quando você fala de levar marmita para o trabalho, quando você traz esses detalhes, a gente entende, né? É aquele cara que rala, tá? Aliás, meu respeito a toda essa categoria dos motoboys, essa galera que trampa e trampa pra caramba. E nesse caso, repito, se houvesse mais cuidado com essa sinalização, esse acidente não teria acontecido. Ah, mas esse caminhoneiro, Juliano, poderia ter passado por cima dos cones, por cima dos cavaletes? Poderia, mas se tivesse mais cuidado, eu não estaria lamentando a morte do Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos, tá? O Wesley falou que o irmão não quis falar com ele no local e eu entendo, tá? Imagina, você acabou de perder alguém, um companheiro de vida, um irmão. Que Deus possa abençoar e confortar essa família, é isso que a gente espera. E que as responsabilidades nesse caso, tá? Sejam apuradas, sejam investigadas. A gente vai continuar nessa história. Aliás, eu queria muito entender mais da vida do Johnny, tá? Põe o nosso WhatsApp aqui, se alguém da família quiser falar comigo, o espaço está aberto, tá? Eu mesmo vou até aí. Porque não é mais uma vítima no trânsito de Londrina. Essa vítima tem nome. Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos.
É um homem que perdeu a vida pela irresponsabilidade de fazer uma obra como essa e não cuidar para que a sinalização fique ali 24 horas por dia. Ah, mas Juliano, foram lá e roubaram a sinalização. Tem que repor. E aí a empreiteira tem que ser cobrada pela prefeitura, pela CPU, por quem quer que seja. Tem alguma penalidade no contrato? Apesar que nenhuma penalidade vai trazer de volta a vida desse trabalhador, tá? Eu repito que eu vou continuar nessa história. Você é da família do Johnny? Eu quero conversar com você, tá? 99121-0893. 99121-0893. Confesso pra você que eu queria estar começando o programa de um jeito diferente hoje, mas assim, não aqui na Bela Suíça, em Londrina. E já fiquei sabendo, gente, que pertinho da gente aqui, na PR-445, olha essas câmeras de segurança. Elas mostram um momento, ó, um caminhão tá passando ali, tá tendo uma obra entre ali a Valdemar Spranger e a PR-445. Esse caminhão entrou no local proibido. Perceba só, no momento que ele entra, vem um motociclista, bate contra o caminhão e ele é atropelado por esse caminhão. Esse motoqueiro morreu na hora, o Johnny Teixeira, de 36 anos. Eu já vou abrir o programa trazendo todos os detalhes disso, tá? Vou trazer tudo dessa história para você. Essas imagens são ao vivo. Faltou a sinalização no local e claro que a gente vai cobrar para entender. É uma obra da prefeitura que está sendo feita ali. Eles estão fazendo uma avenida que vai ligar parte da zona sul de Londrina aqui. A gente vai contar tudo dessa história. Eu preciso de 10 segundos. Não me abandona não. São 10 segundinhos e a gente já volta com tudo isso aqui no nosso Balanço Geral que está só começando. Eu não disse que eram 10 segundinhos? Bota pra mim as câmeras de segurança aqui de novo, presuntinho, por favor. Presta atenção, ó. Esse aqui é o viaduto que fica entre a Valdemar Spranger e a 445, embaixo do viaduto. No momento que o Johnny estava passando com a moto ali, como estão acontecendo obras, nesse ponto onde o caminhão entrou do outro lado, é proibido. Só que sei lá quem no final de semana tirou a sinalização. Tiraram a sinalização, ele entrou e nesse momento, gente, acontece o atropelamento. E agora, ó, o motoqueiro entrou ali embaixo do caminhão. Esse é um caminhão de concreto, até nem sei se ele estava cheio ou não na hora, mas um caminhão desse já é pesado pra caramba. Se tivesse carregado, você imagina. Eu já tenho a reportagem completa, não vou te enrolar não, tá? O que os outros vão dar só daqui a pouco. Você começa sabendo mais cedo aqui no BG. Mas faz o seguinte, bota o Wesley pra mim aqui, porque o Wesley vem mostrar essa história desde cedo e ele tá no local onde aconteceu esse acidente agora. Presuntinho, você consegue pra mim dividir a tela? Eu queria o Wesley aqui e queria essa imagem de câmeras de segurança também. Wesley, já me tira essa dúvida, por favor. O caminhão, ele estava cheio na hora, porque se todo esse tanque do caminhão tivesse carregado de concreto, ele fica muito mais pesado, qualquer impacto. É como se o motoqueiro batesse contra um muro e ele foi atropelado. O caminhão passou por cima dele. Me conta detalhes do que é que você encontrou por aí. Antes da gente ver a sua reportagem, muito bom trabalhar com você, sempre fui teu fã. Quando saí daqui, você estava numa outra emissora. Bom estar de volta e bom saber que você está com a gente agora, Wesley. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Seja bem-vindo, uma boa sorte nessa nova jornada aqui no BG. Nós estamos aqui no local onde o acidente aconteceu. E a pergunta que você fez é importante porque ressalta que realmente esse caminhão estava carregado. E isso pode ter colaborado, infelizmente, para os ferimentos graves do Johnny, que infelizmente não resistiu. O caminhão passou por cima dele aqui no local do acidente. Para você entender melhor, Juliano, como aconteceu esse acidente, nós estamos aqui no local exato. Olha só, aqui é a marginal da PR-445. Quem vem de Cambé para Londrina, nós estamos já aqui na zona sul da cidade. Você percebe vários carros, né, passando por aqui, inclusive tem um caminhão que vai fazer a conversão agora, aqui ao vivo, para vocês entenderem como tudo aconteceu. As imagens são do Edgar Farias e olha só o detalhe que chama a atenção, Juliano. Então, para vocês entenderem, aqui olha só, a construção da Avenida Otávio Genta, é uma construção que já começou há algum tempo aqui na cidade. E o caminhão, junto com o motociclista, ambos estavam vindo nesse sentido aqui da via. E eles estavam transitando por aqui, inclusive a moto está aqui ao meu lado. Olha só o detalhe, ó. O painel está quebrado, a lanterna, né, aqui o tanque amassado, esses foram os estragos. E como eu disse, eles estavam seguindo no mesmo sentido. E quando chegaram aqui, Juliano, exatamente nesse ponto, o caminhoneiro decidiu entrar aqui nesse local. Mas o Wesley, não está fechado? Pois é,
está interditada essa via. Mas, pela madrugada, algumas pessoas passaram por aqui e, infelizmente, retiraram os cones do local, deixaram o espaço aberto e o caminhoneiro que veio de Apucarana, seguia para Londrina, não sabia que ele não conseguiria passar por lá, olha só, na Avenida Valdemar Spranger, porque lá, Juliano, não está funcionando nada, ou seja, lá está fechado nesse momento, é uma obra de terraplanagem. Então ele tentou virar e acertou, infelizmente, esse motociclista. Como você está vendo, olha que o pessoal está trabalhando aqui neste momento no local dessa obra. Nós conversamos com o SIAT, nós conversamos também com a Polícia Militar, com o caminhoneiro e também com o engenheiro civil responsável pela obra. Juliano, a moto continua aqui. Olha só o detalhe que você consegue perceber, os estragos aqui nesta motocicleta no local do acidente grave que aconteceu hoje nas primeiras horas do dia. Tô vendo a moto aqui. Infelizmente, tá? O Johnny Teixeira. Quantos anos o Johnny, Lu? 36 anos, tá? A gente sabe que a vida do motoqueiro não é fácil. Eu não sei o que o Johnny estava fazendo, mas a gente sabe que o motoboy, depois daquela história de pandemia, hoje ele não entrega mais só comida, né? Ele sai para entregar tudo quanto é tipo de encomenda, é remédio, é tudo. E essa galera ganha por corrida. Então esse pessoal tá sempre acelerado. E nesse caso, repito, ele estava na mão correta, ele estava num ponto que podia passar. Quem entrou onde não podia era o caminhoneiro, tá? E eu quero até entender isso do Wesley. Wesley, eu passei por aí final de semana e eu vi que tinham alguns cones, que tinham alguns cavaletes, mas eu confesso que senti falta da sinalização. Nesse momento, acho que depois desse acidente, a prefeitura deve ter voltado aí, ó, tem alguns cones aqui, eles colocam essa espécie de redinha aqui também. Isso já foi recolocado, tô vendo que eles estão trabalhando de novo, porque a história que a prefeitura me deu numa nota não me convenceu, tá? Já vou trazer essa nota da prefeitura. Mas só quero entender o seguinte, nesse momento, a sinalização que alguém passou por aí e tirou, não sei o que aconteceu no final de semana, ela já foi recolocada, né? É exatamente a sinalização que você está vendo agora na televisão. Olha aqui, ó, tem esses cones aqui, né? Esse daqui é um pouco maior, né? Você consegue perceber, mas ele é muito leve, Juliano. Olha só, eu consigo inclusive erguer aqui tranquilamente na minha mão. Não tem nenhum peso, nenhum concreto, nada nesse sentido. Ou seja, pela madrugada, os motoristas, o que está acontecendo aqui? Um pouco à frente de onde nós estamos tem um outro retorno. Mas os motoristas, pela madrugada, fim de semana, feriado, quando os trabalhadores não estão aqui, infelizmente, algumas pessoas chegam, movimentam aqui os cones para poder passar com os carros e motocicletas, que não deve acontecer, essa via está interditada. Então, o que acontece? Hoje pela manhã, esse local estava 100% aberto e o caminhoneiro achou que poderia virar aqui. Ele teve essa sensação. Claro, aí tem outros questionamentos, né? Ele deu seta, mas não viu o motociclista, tudo isso também será apurado a partir de agora. A pergunta que fica, Juliano, a pessoa que veio aqui e movimentou esse cone, pode estar assistindo, inclusive aqui agora o Balanço Geral, ela será responsabilizada ou não? Será o motorista do caminhão ou será a empresa responsável pela obra? Hoje eu conversei também com o engenheiro civil e ele vai dar detalhes aqui no BG, Juliano, do que aconteceu, aqui neste local. Então foi retirado esse cone, aqui ó, marginal da 445, os carros continuam passando. É importante a gente ressaltar também que do outro lado, e aí está aberto, viu? Quem vem lá da Valdemar Spranger para o Otávio Genta, aí sim está aberto do outro lado ali, tudo tranquilamente aqui no local. Vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou te enrolar aqui não, tá? Eu já tenho essa reportagem pronta, repito. O que o pessoal vai mostrar depois, você vê primeiro, a gente começa às 11h30 da manhã, tá? Espalha pra todo mundo, o Juliano tá de volta e o Balanço Geral começa às 11h30. Já bota a reportagem do Wesley aí e na sequência, eu não me convenci com a nota que a prefeitura deu falando desse acidente, até porque a obra é da prefeitura de Londrina, tá? Reportagem no ar agora, 11h42. A câmera revela como aconteceu o acidente grave. Repare que o caminhão se prepara para entrar embaixo do pontilhão quando atinge o motociclista. A
moto parou embaixo do rodado. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU chamados. Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos, sofreu ferimentos graves na perna e na cabeça. As equipes fizeram massagem cardíaca por mais de 40 minutos, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do homem. Chegando no local aí, confirmou aí uma vítima inconsciente, né? O rodado aí acabou passando em cima da perna, teve um esmagamento ali bem importante. O médico foi acionado no local. Ficamos por mais de 40 minutos tentando esse procedimento, mas sem chance. O motorista do caminhão saiu de Apucarana e seguia para a região do aeroporto para descarregar o concreto em uma construtora. Por isso, quando chegou nesse trecho, decidiu passar embaixo do pontilhão e acabou atingindo o motociclista que também estava na marginal da PR-445. No entanto, como vocês estão vendo, a Avenida Valdemar Spranger está em obras. Ou seja, caso não tivesse acontecido o acidente, o motorista do caminhão teria que retornar. Seria uma conversão em vão. Ele conversou com a gente e contou detalhes de como tudo teria acontecido. Eu olhei na hora de virar, sabe? Tinha bastante trânsito, né? Nessa parte da manhã, bastante trânsito, e eu olhei no retrovisor e eu realmente não vi. Né? Quando eu não vi a seta ligada, eu simplesmente fiz a conversão. Não sei se ele veio rápido ou se ele veio da direita e veio ultrapassando, né? Veio ultrapassando e infelizmente tá ali um pai de família, né? Com a marmita dele, a garrafinha ali. Infelizmente a família não vai vê-lo de novo. Na câmera de segurança do posto, realmente é possível ver que o caminhão estava com a seta ligada. Ao lado da cena da tragédia, muitos cones espalhados pela pista. Eles seriam usados para interditar o trecho que liga as avenidas Otávio Genta e Valdemar Spranger, que está em obras. No entanto, o isolamento teria sido violado, ação que pode ter causado a batida. Quando eu passei aqui, estava sem os cones. Estava sem os cones. Eu acredito, igual o da obra mesmo falou, que os motoristas durante a noite tiram os cones. Tá bom, mas numa dessa aí então põe um guarda. Na minha opinião, né? Põe um guarda, um vigilante, porque o motorista é apressadinho mesmo, motorista de carro, moto, né? Vocês viram um cone e vê que vai dar passagem, arranca, tira do local, né? Então, mas se aqui tivesse um guarda na obra, não teria acontecido, porque eu somente entrei porque não tinha cone. A interdição começou há mais de 2 semanas. A obra é de responsabilidade da empresa Executar Serviços. O engenheiro responsável garante que a sinalização é suficiente, mas tem sido retirada com frequência por pessoas que passam no local. Na sexta-feira, que foi o nosso último dia de trabalho, a gente fez a interdição, né, da via, e no final de semana eu recebi reclamações de pessoas próximas a mim que estava aberto, né, e o pessoal estava transitando. Eu mesmo particularmente vim aqui ontem, fechei, recomendei ao nosso vigilante noturno também fazer, caso houvesse a necessidade. Ele me comunicou hoje de manhã, por 2 vezes na madrugada ele fez a interdição. E um colaborador nosso, ao chegar 6h30, por volta das 6h30, 15 para 7, passou no local do acidente e também fez esse fechamento, né? A obra está na fase de terraplanagem da Avenida Valdemar Spranger, com previsão para liberação daqui 40 dias. A gente entende que é uma obra que acaba atrapalhando, principalmente no horário de fluxo, mas é algo que vem para melhorar o fluxo da cidade, né? E acontece esse tipo de coisa, não é a primeira vez que acontece numa obra minha, mas é uma situação complicada, chata, né? Não é nada que a gente espera que aconteça no nosso dia a dia, né? O local foi isolado e a Polícia Militar registrou as informações em boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai investigar quem seriam os responsáveis pela morte do motociclista. Com o apoio do trânsito é feita a questão da análise da cinemática do trânsito, feito questão de conversão, questões técnicas de trânsito, e aí esses documentos vão ser anexados num BATEU, que é uma documentação própria da Polícia Militar para acidente de trânsito, e a partir disso vai ser dado encaminhamento às investigações da Polícia Civil para tentar apurar quem é o culpado dessa situação. O irmão de Johnny Teixeira chegou no local e ficou chocado com a tragédia. O motociclista estava a caminho do serviço quando morreu. Ele trabalhava como pedreiro em uma obra na Zona Sul. Para o caminhoneiro, uma cena que ele jamais vai esquecer. É difícil porque se põe no local deles, né? Se põe no local da família. Saiu cedo para defender o pão, né? E de repente sai cedo e não volta mais, né? Ô, gente, vamos lá, ó.
eu sei que essa obra é de uma empresa terceirizada, ninguém está discutindo isso. Mas é uma obra da prefeitura. A empresa terceirizada está realizando, mas a responsabilidade é da prefeitura. Vou só ler a nota para você que a prefeitura mandou para a gente, tá? Eles informaram que a sinalização no local é de responsabilidade da empreiteira que está realizando a obra, sob fiscalização da Secretaria de Obras. Me desculpe, mas está errado. A responsabilidade de qualquer sinalização viária é e sempre foi da prefeitura. É do poder público municipal. Dizem na nota ainda que a CMTU tem sempre cobrado da empresa a sinalização do local. A CMTU não tem que cobrar, tem que exigir. Isso tem que estar em contrato, tá? Diz que a sinalização tem atendido às exigências, mas infelizmente pessoas não identificadas têm retirado a sinalização, principalmente nos fins de semana. Isso tem gerado riscos aos motoristas que trafegam pela região. E esse infelizmente aí, é importante dizer, tirou a vida de um motoqueiro. Tirou a vida de um homem. Então assim, não é dizer que, infelizmente, não. Tem que haver de alguma forma a fiscalização para que todo dia tenha sinalização ali. Para que alguém da obra... Você está achando que a empreiteira está ganhando pouco para fazer essa obra? Tem que manter gente ali o tempo todo. Por quê? Porque se tiram a sinalização e não recolocam, uma tragédia como essa pode acontecer. Só que aí tem outro problema, tá? O Wesley está com um funcionário da obra lá agora que pediu para não ser identificado. E ele diz o seguinte, que ele é ameaçado por motoristas que passam por ali. Justamente por conta das interdições em alguns pontos ali para a realização das obras. Deixa eu voltar ao vivo com o Wesley aqui, bota aqui. Repito, a gente não vai identificar, tá? Esse funcionário, mas eu queria que você conversasse com ele, Wesley. Essa imagem aqui é ao vivo, tá? O pessoal ameaça, mas chega a que ponto essas ameaças? Ameaças de agressão? Juliana, vamos entender melhor como são essas ameaças, mas fato é que vários motoristas estão violando a sinalização e também acabam ameaçando esses funcionários. Ele prefere não se identificar, então nós vamos conversar com ele rapidamente. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, bom? O que acontece aqui nesse local? Me conta. A gente consegue fechar todo dia de tarde, mas vem uns motoqueiros, vem uns carros, empurra. O cone ele é um material muito leve, facilita para o carro empurrar tudo, aí deixa aberto. E às vezes a gente vai falar e chega a ameaçar. O nosso engenheiro já foi ameaçado bem nesse local aqui mesmo. Como são essas ameaças? Aí o motoqueiro desceu e, porque nós gritemos tudo, já achou ruim e queria ameaçar de bater no engenheiro nosso. Ou seja, risco de agressões. Isso. Vocês já estudaram, por exemplo, em colocar outra sinalização aqui, sinalização de concreto, algo que seja mais pesado e não pode ser retirado? Nós imaginemos no tubo, mas o tubo, se vem um motoqueiro bate num tubo desse aí também complica a gente. Então é o cone circuit, a gente coloca tudo direitinho, mas não tem, rebenta, empurra, não tem. Frequentemente? É direto. E a gente vai falar alguma coisa, é ameaçado, tem que ficar quieto, baixar a cabeça. Porque essa sinalização foi tudo a CMTU que explicou para nós o jeito de colocar, tudo certinho. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, obrigado por conversar com a gente. Nós estamos ao vivo aqui, né, Juliana? E só o detalhe que chama a atenção, que essa é a moto do Johnny, 36 anos. Ele estava indo para o trabalho, que fica a poucos metros aqui desse local, zona sul da cidade. E hoje eu conversei com o irmão dele aqui, ele preferiu não gravar a entrevista, estava chocado com o que aconteceu. Um homem de 36 anos que trabalhava como pedreiro, estava indo para a obra e perdeu a vida, infelizmente, nesse local, Juliano. Detalhe que com ele aqui estava a marmita, né, que ele iria almoçar, estava a roupa de trabalho que ele iria trocar, enfim, você consegue perceber que, inclusive, algumas peças da moto, foi exatamente aqui, ó, nesse local que a moto ficou. E o detalhe que também, até o zíper aqui, por exemplo, da bolsa, da roupa dele, acabou ficando aqui nesse local, Juliano. Infelizmente, informação muito triste. Velho. Hoje pela manhã, primeiras horas do dia, um trabalhador morreu aqui nesse local. Volto com você. Quando você fala de levar marmita para o trabalho, quando você traz esses detalhes, a gente entende, né? É aquele cara que rala, tá? Aliás, meu respeito a toda essa categoria dos motoboys, essa galera que trampa e trampa pra caramba. E nesse caso, eu repito, se houvesse mais cuidado com essa sinalização, esse acidente não teria acontecido. Ah, mas esse caminhoneiro, Juliano, poderia ter passado por cima dos cones, por cima dos cavaletes? Poderia, mas se tivesse mais cuidado, eu não estaria lamentando a morte do Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos, tá? O Wesley falou que o irmão não quis falar com ele no local e eu entendo, tá?
Imagina, você acabou de perder alguém, um companheiro de vida, um irmão. Que Deus possa abençoar e confortar essa família, é isso que a gente espera. E que as responsabilidades nesse caso, tá? Sejam apuradas, sejam investigadas. A gente vai continuar nessa história. Aliás, eu queria muito entender mais da vida do Johnny, tá? Põe o nosso WhatsApp aqui, se alguém da família quiser falar comigo, o espaço está aberto, tá? Eu mesmo vou até aí. Porque não é mais uma vítima no trânsito de Londrina. Essa vítima tem nome. Johnny Teixeira da Silva, de 36 anos. É um homem que perdeu a vida pela irresponsabilidade de fazer uma obra como essa e não cuidar para que a sinalização fique ali 24 horas por dia. Ah, mas Juliano, foram lá e roubaram a sinalização. Tem que repor. E aí a empreiteira tem que ser cobrada pela prefeitura, pela CPU, por quem quer que seja. Tem alguma penalidade no contrato? Apesar que nenhuma penalidade vai trazer de volta a vida desse trabalhador, tá? Eu repito que eu vou continuar nessa história. Você é da família do Johnny? Eu quero conversar com você, tá? 99121-0893. 99121-0893. Confesso pra você que eu queria estar começando o programa de um jeito diferente hoje, mas assim, não